Deus tem ministrado no nosso coração nesses 3 primeiros capítulos, né, de Daniel. E eu tenho refletido bastante sobre isso, né, sobre a história de Daniel, no que ele tem falado, no que ele tem dito, sobre fé, sobre fidelidade, né? Sobre tantas coisas que Deus tem nos ensinado na posição desses 3 jovens, né? De Daniel, Misael, Azarias, né? E Micaías. Dentro do exílio babilônico, né? Quantas coisas que a gente tem aprendido dentro da fidelidade, do posicionamento deles, que eles têm se colocado diante de Deus, né? E em Daniel capítulo 3, hoje a gente vai ver uma situação novamente, né? Mas não com Daniel, mas sim com Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Onde eles vão ali, novamente a morte bate a porta deles novamente, né? E o quanto que eles precisam buscar em Deus, buscar o socorro de Deus. Mas é interessante que a posição deles é uma posição de destaque dentro da corte de Nabucodonosor. Eles estão numa posição agora de governo, eles são prefeitos, são secretários, né? São posições políticas de destaque, mas eles novamente se posicionam diante da fidelidade que eles têm para com Deus. Novamente, eles se posicionam diante do Deus que eles creem que é um Deus, em qualquer circunstância que eles estejam passando. Isso é muito importante para que a gente venha aprender sobre situações que nós passamos. E aprender nesta manhã que muitas vezes a gente fala bastante coisas que entendemos, que compreendemos, que já aprendemos na nossa vida, mas o quão difícil é a gente colocar isso em prática. Então, a situação difícil, ela vem, mas o que é importante? A gente colocar em prática aquilo que a gente aprende, né, na palavra do Senhor. Né? Vamos ler Daniel capítulo 3, lógico que são 30 versículos, eu não vou ler tudo, mas o contexto é esse seguinte, né? Daniel capítulo 3, o verso 16. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam o rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Elahá, a quem cultuamos, pode livrar-nos e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha de fogo ardente. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidnego para dentro do incinerador. Eles caíram amarrados dentro da fornalha ardente em chamas. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Pai amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui, Senhor, para te adorar, para te louvar, para te engrandecer, porque o Senhor é o único Deus. Senhor, o que nós queremos é aprender do Senhor e colocar em prática. Senhor, que a tua palavra, que é sementes, Deus, encontre um solo fértil nos nossos corações. Senhor, não permita e não deixe as nossas emoções permitir que as aves do céu carreguem essas sementes para longe, Senhor.
Pai, não deixe, Senhor, que essa semente caia em solo duro, pedregoso ou espinhoso, para que ela não morra, Senhor. Mas sim, ó Deus, que essa palavra venha criar raízes fortalecidas, ó Deus, para que elas venham crescer, ser uma árvore frondosa e dar frutos, dar abrigo, dar alimento às pessoas que estão ao nosso redor, ó Pai. Deus, nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, poderoso e Senhor que Tu és, venha falar conosco. Que a nossa mente esteja totalmente cativa de Cristo e toda interferência de Satanás caia por terra em nome de Jesus Cristo, seja desfeito no nome de Jesus. Pai, que as nossas emoções e as nossas mentes estejam agora cobertas pelo Teu sangue, Senhor Jesus. Que é tudo, Senhor. O Senhor é tudo sobre nós e queremos tudo do Senhor, ó Pai. Ensina-nos nessa manhã, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Situação difícil, né? Mais uma situação difícil para esses jovens. E é interessante que os jovens, né? Esses jovens estão ensinando a nós adultos, né? Então eles estavam já há 2 anos na corte de Nabucodonosor, então provavelmente eles estavam aí entre 18, 20 e poucos anos aí, né? E já estavam em destaque. Mas quando a gente começa a estar em destaque, estar testemunhando do poder de Deus, estar sendo movido por Deus, o que acontece? Sim, vai levantar resistência, vai levantar dificuldades, vai levantar obstáculos, vai levantar. E a gente tem que estar preparado para esses levantes. O que a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2 e agora vamos ver no capítulo 3, que esses jovens realmente eles estavam preparados para enfrentar. Eles já estavam no exílio, eles já tinham se separado lá da família deles e eles estavam preparados realmente a enfrentar problemas na vida deles. Por que isso? Porque lá atrás, lá na família deles, quando eles estavam lá em Judá, a família deles, os pais deles, trabalharam na vida deles. Foram instruídos de forma correta, foram instruídos para aprender de um verdadeiro Deus. E como é que os filhos eles aprendem? Eles aprendem por espelhamento. O que é o espelhamento? É atitude, fala muito mais do que palavras. E hoje a gente vai meditar isso, que muitas vezes a gente fala, mas a nossa atitude não transmite aquilo que a gente fala. E esses jovens, eles aprenderam com os pais deles a viver o sobrenatural de Deus, como a gente vai ver hoje aqui. Nabucodonosor, ele foi mandado por Deus, Deus permitiu, como a gente já viu isso no capítulo 1, que Deus permitiu o exílio. Deus levantou Nabucodonosor para tirar o povo de Judá e trazer para a Babilônia. Foi Deus que permitiu isso. E Deus permitiu esses 3 jovens estarem ali na corte de Nabucodonosor. Nabucodonosor muito vaidoso, né? Muito vaidoso, é um imperador superpoderoso. E olha só o que ele faz, né? Ele constrói uma estátua de 27 metros de altura, de ouro. Olha a riqueza, hein? 27 metros, eu fiz assim mais ou menos uns cálculos de cabeça, dá em torno aí de um prédio de 10 a 15 metros de andar, para você ter uma ideia. Né? 27 metros de altura e 2,5 metros de largura. Isso em ouro. Olha a riqueza que havia ali na Babilônia. E é interessante ainda mais que ele impõe essa adoração a esse ídolo. Ele vaidoso, ele engrandecido, né? Ele é o imperador, ele que manda, então todo mundo vai ter que adorar aquilo que ele adora. E olha só, no versículo 5, ele coloca assim: assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e dos outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim, prostrados, devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou.
Então, quando o povo de Deus escutasse a música, tinha que se curvar e adorar a estátua, o Deus que Nabucodonosor levantou. Irmãos, Satanás quer roubar a nossa adoração. A gente tem que estar atento a isso. A música envolve adoração. Então, às vezes, a gente não valoriza tanto esse momento de adoração. É uma música, é um cântico, é uma poesia, é um verso, mas tem poder nisso, muito poder nisso. Tanto é que aqui é realmente uma tentativa de Satanás roubar a adoração a Deus do povo judeu e transferir para um ídolo. A música, Satanás quer roubar isso. Por que Satanás quer roubar isso? Porque Satanás, ele era o chefe da adoração. Se a gente ler Ezequiel capítulo 28, a gente vai ver como que o profeta Ezequiel, ele descreve Satanás lá no Éden. Ele descreve o posicionamento de Satanás. Satanás é vaidoso, Satanás é orgulhoso. Satanás, ele quer adoração para ele. E assim, aqui a gente vê exatamente isso. Então, todos os sons musicais, Satanás quer roubar para ele. Porque quem inventou a música não foi Satanás. Quem inventou o rock não foi Satanás. Quem inventou os tambores não foi Satanás. Quem inventou a guitarra, a bateria, o contrabaixo, a flauta, não foi Satanás, foi Deus que inventou. Foi Deus que criou a música. Eu já falei algumas vezes, a harmonia ela é composta de sete notas. Com 7 notas você faz toda a derivação. Toda a derivação nos graus, são 14 graus. A música, ela é baseada em 7 notas. 7 é o número de Deus. E é muito interessante que a música, ela nos envolve emocionalmente. Conforme a batida, conforme os acordes, conforme a melodia, ela nos envolve. Porque nós somos seres que nós buscamos a adoração. Qualquer pessoa tem uma necessidade de adoração. Quando os historiadores entram mata dentro, vão encontrar os índios ali que não tiveram contato nenhum com o ser humano. Não tiveram contato nenhum com uma outra tribo. Lá eles têm um Deus. Eles adoram. Porque está incutido dentro do ser humano adorar, buscar a necessidade de se expressar para uma divindade. Quem é que fez isso? Deus nos fez assim. Existe uma necessidade de nós buscarmos um Deus. E Satanás quer roubar essa adoração de Deus através da música. Satanás quer roubar essa adoração através da visualização. E a gente tem que ficar muito atento a isso, para nós tomarmos uma posição da nossa adoração. Além disso, Satanás ele quer nos colocar dentro de situações aonde a gente não vem adorar a Deus, mas vem às vezes adorar uma pessoa, vem às vezes a idolatrar a nós mesmos, achar que nós temos a solução de todas as coisas, e esquecendo de um Deus que tem poder para resolver todas as coisas. E muitas vezes a gente sabe disso, escuta isso, mas a gente não coloca em prática. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram? Eles colocaram em prática. Eles se posicionaram, eles se colocaram numa posição. Lógico que Satanás não gosta dessa posição e ele se levantou contra esses jovens. Então os outros sábios, os outros conselheiros chegaram para Nabucodonosor, isso está no verso 12 ao 14, e falaram para Nabucodonosor, aqueles judeus que são seus secretários, que são prefeitos, que estão como governadores, eles não estão se curvando ao seu ídolo que você ergueu. Aí que entra esse texto, que Nabucodonosor ficou enfurecido com a posição deles. Então vocês não vão adorar? Então vocês não vão se posicionar no meu Deus? Então agora vocês vão morrer.
E Nabucodonosor manda aquecer 7 vezes mais. Irmãos, pensa só, 7 vezes mais. A hora que os guardas colocam Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, os guardas morrem e eles 3 não morrem. Então eles podiam ter vazado. Não, se é para entrar, nós vamos entrar. Então, se é para a gente entrar na dificuldade, irmãos, para glorificar a Deus, nós vamos entrar na dificuldade para glorificar a Deus. E não é para dizer que nós conseguimos, é para dizer que Deus nos capacitou. Sabe? É para dizer para que Deus seja louvado e engrandecido. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados, amarrados. Eles caíram ali dentro daquela fornalha. Provavelmente, eu creio que essa fornalha tinha uma entrada, ou eles colocavam eles por cima, alguma coisa assim, porque Nabucodonosor, no verso 24, 25 e 26, fala que Nabucodonosor viu eles na fornalha. E quando Nabucodonosor viu eles na fornalha, ele falou, não colocamos 3? Por que tem 4? Olha o que fala o texto. Mas logo depois, no verso 24, mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa, indignado aos seus conselheiros. Não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei, assim fizemos. Então o rei exclamou, pois então, vede isso. Há 4 homens desamarrados lá dentro. E nada sofrem, estão ilesos, e o 4º homem é parecido como um filho de Deus. Quem que estava lá com aqueles jovens? Deus estava. Havia um anjo, algumas traduções usam a palavra Malak. Malak significa um anjo mensageiro. Um anjo estava ali. E que eles estavam desamarrados. Desamarrados. Quando o Nabucodonosor vê isso, ele manda tirar Sadraque, Mesaque e Abidnego de lá. E olha como que eles estavam. Então Nabucodonosor exclamou, no verso 28, bendito seja Elahá, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu Malak, anjo, e livrou os seus servos, que depositaram toda a confiança nele. Toda confiança nele. Qual é a situação que cada um de nós estamos passando, que nós temos que depositar toda a confiança nele? Às vezes as situações que a gente não quer passar, às vezes as situações que a gente não quer enfrentar, às vezes as situações que a gente não quer mudar, às vezes as situações que a gente se vê e fala, como foi a palavra domingo passado, enigmática. Né? Enigmática, que a gente não entende. E tá de novo, Sadraque, Mesaque e Abidnego numa situação. E Nabucodonosor fala, abrir mão de suas próprias vidas e apresentar culto e adoração a outro Deus que não fosse Elahá, o Deus de Sadraque e Mesaque. Ele coloca agora, vira o jogo. O Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se torna o Deus de adoração. Sabe, isso que a gente tem que entender, que em algumas situações que a gente vai enfrentar, a gente tem que enfrentar situações, a gente tem que realmente trazer o problema para nós, para que realmente inverta essa situação. Quem está se levantando, quem está se levantando contra nós, não se importe com isso. Não importe o que os outros vão falar de você. Não importe com o que as pessoas já fizeram contra você, e às vezes você fica idolatrando essas pessoas. Então, muitas vezes, Sadraque, Mesaque e Abidnego podia idolatrar
os outros conselheiros, os outros sábios reclamar para Deus? Não foi isso que eles fizeram. Falou, se é para a gente ir na fornalha, nós vamos. Se é para a gente morrer, chegou o nosso tempo de morrer. Se é para viver, Deus nos livrará disso, de alguma forma. E eles entraram na fornalha e foram livres dentro da fornalha. E diante disso, desses acontecimentos, todo o decreto de língua, cultura, não podia mais proferir nenhuma censura contra Deus. Deus entrou como uma divindade dentro da Babilônia. Irmãos, quantas pessoas conheceram a Deus porque o culto a Deus foi liberado? Mas para isso, 3 jovens tiveram que entrar na fornalha. A atitude deles para que Deus fosse reconhecido em toda a Babilônia foi uma situação de morte. Mas eles confiaram em Deus, eles entraram nessa confiança em Deus. E toda vez que nós somos provados, nós somos aprovados, nós somos o que também? Promovidos. Olha o que aconteceu no verso 30. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e o fez prosperar na província da Babilônia. Talvez mudou de posição, talvez deu ouro, deu prata, deu casa, deu mais, né, regalias para eles, fez eles prosperar. O que é interessante a gente sempre pensar, de não fugir das nossas lutas. Mas veja bem, as lutas, elas vão vir, as dificuldades, elas vão acontecer. E o que é interessante é o nosso posicionamento que nós temos dentro da nossa adoração. Nós não podemos deixar as dificuldades roubar o lugar de Deus. Que às vezes nós nos colocamos de uma forma em adorar a dificuldade. Porque a gente fica só pensando na dificuldade, a gente não pensa no Deus que vai nos livrar da dificuldade. Lógico, as decisões erradas que a gente toma vão vir consequências. Vão vir consequências, mas nós vamos aprender com essas consequências. Nós vamos estar nos aperfeiçoando também no meio dessas consequências. Nós vamos ter o quê? Maturidade no meio dessas consequências. Nada é improdutivo na mão de Deus. Nada. Mesmo as nossas decisões erradas, desde que haja arrependimento, desde que haja reconhecimento, desde que haja mudança de atitude. Quando nós não deixamos roubar o lugar de Deus na nossa vida. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abidnego, mesmo Nabucodonosor colocando aquele ídolo, mesmo Nabucodonosor levando eles para a fornalha, eles não permitiram roubar o lugar de adoração que Deus tinha no coração deles. Sabe, muitas vezes a vaidade, o orgulho, a arrogância, ele toma conta do nosso coração. Por causa da dureza do nosso coração. Por causa das atitudes que às vezes a gente tem que tomar e a gente não tem coragem de tomar. Às vezes pensamentos que estão na nossa mente, mas que a gente acha que, não, eu não vou mudar. E a gente continua. Sabe? Então, a mudança de atitude. Aonde é que nós não estamos mudando a nossa atitude? Aonde nós não estamos mudando a nossa atitude, ela está com orgulho, ela está com vaidade, ela está com arrogância, ela está com prepotência e está tomando o lugar de adoração. Por quê? Quem é o orgulhoso? Quem é o prepotente? Quem é o vaidoso? Ezequiel 28. É Satanás. A gente tem que reconhecer. É reconhecer, irmãos, que a nossa natureza é decaída. Decaída onde? No pecado. É decaída onde? No erro. E todos nós não estamos livres de errar, todos nós não estamos livres de ser enganados pelos nossos próprios pensamentos, pelas nossas próprias decisões erradas.
Mas reconhecer o erro faz nós mudarmos a direção da nossa adoração. Às vezes a gente pensa só na consequência, mas eu quero que você pense hoje na adoração a Deus. Quando nós mudamos a nossa atitude, quando nós mudamos isso, Deus entra naquele lugar, porque houve arrependimento. Então vai haver o quê? Mudança de atitude. Quem é que vai ser glorificado, exaltado? Deus. Você tira o orgulho, você tira a prepotência, você muda sua atitude, você muda a forma de você pensar. Deus vai entrar e Deus vai trazer o quê? Livramento. Quem vai ser glorificado? Deus. As pessoas vão ver que você mudou. As pessoas vão ver que você amadureceu. As pessoas vão ver que naquela situação você se tornou agora uma autoridade. Você se torna o quê? Referência para aquelas pessoas. Como é que nós vamos tornar referência, como Sadraque, Mesaque e Abidnego se tornaram referência de adoração a Deus, sem nós mudarmos as nossas atitudes? Precisamos mudar as nossas atitudes. Outro ponto é o quanto que você vale. Quanto que você vale para Deus? Quanto que você vale para Deus? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles tinham certeza do valor deles que eles tinham em Deus. Eles tinham certeza. E às vezes a gente não tem essa certeza. Às vezes a gente está assim, não sei se eu enfrento, se eu não enfrento, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Sempre nas situações e decisões que a gente toma, né, a gente tem que escutar Deus. O sim, o não e o espera. Quando Deus não fala nada, não faz nada. E às vezes a gente é pego, né? Quase a gente foi pego na emoção essa semana, num golpe. A Sônia estava lá, né? Viu ali. E vai daqui, vai de lá, conversa assim, vamos fazer e tal. Aí Deus falou com a Cláudia, peraí, vou ligar para o meu cunhado. Aí mandou uma mensagem para o meu irmão, falou que era golpe. Aí você ligou para ele. Então, Deus falou com ela que era golpe e ela ligou para o meu irmão e o meu irmão falou, é golpe. Então, nas situações, Deus dá livramento. Mas a gente fica envolvido ali nas emoções e as emoções falam mais alto. Sabe, a gente tem que estar atento. Quanto que você vale para Deus? Você vale muito. Você tem um preço de sangue. Você tem um preço de morte. Você tem um preço de ressurreição. Você tem um preço de um pai que dá o filho. É esse preço que cada um de nós temos. E às vezes a gente não se valoriza tanto assim. A gente acha que porque nós cometemos erros, nós somos desprezados, nós somos lançados, e a gente fica se autopunindo, se autossabotando. Não, você tem um valor inestimável para Deus. A gente só fica olhando o presente. A gente só fica olhando o que os outros vão falar. Os outros, irmãos, eles estão pensando neles. Você tem que pensar em você. Porque Deus te predestinou para isso, Romanos 8, que foi lido. Predestinado, você foi escolhido por Deus. Você tem valor. Nós cantamos aqui tudo que Jesus conquistou na cruz. Ele conquistou para você. Ele conquistou para cada um de nós. Nós temos valor. Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles creram, eles sabiam do valor que eles tinham para Deus. Falou, nós vamos enfrentar isso. Podemos morrer ou podemos viver. Mas nós vamos passar por esse problema. E para isso, nós temos que enfrentar a fornalha. E para enfrentar a fornalha, nós temos que estar preparados. Será que nós estamos preparados? Como esses jovens foram preparados? No estudo de ontem, né, a gente estava falando, né,
Ah, mas eu conheci assim, eu sabia assim, fui ensinado assim, né? Mas tudo tem seu tempo, então está preparando agora, lá para frente. Está sendo preparado para o futuro, está sendo preparado para a circunstância. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade aqui para a gente se preparar. Para quando nós enfrentarmos os problemas, nós não vamos enfrentar mais como a gente enfrentava há um tempo atrás. Nós vamos mudar a nossa atitude, a nossa forma de pensar. O conhecimento bíblico vai entrar. O conhecimento bíblico vai mudar as nossas atitudes. O Evangelho de João, capítulo 8, não fala? Conhecereis a verdade vos libertará? Qual é a verdade? É essa verdade. Por que essa verdade nos liberta? Porque quando a gente conhece a palavra do Senhor, ela vai refletir em nós os nossos erros, as nossas debilidades. Entra o arrependimento, entra a mudança de atitude. Arrependimento sem mudança de atitude é só remorso. Remorso não salva. O que salva é mudança de atitude. Enquanto nós não estamos mudando a nossa atitude, nós estamos no remorso. A gente sabe que está errado, mas não mudou a atitude. Essa atitude é pecado ainda. Agora, quando você muda a atitude, houve arrependimento e mudança de atitude, aí sim você não está pecando mais. Aí você está lutando contra o pecado. Ele pode até vir a tentação, mas você, opa, peraí, não vou tomar mais essa atitude. Eu mudei. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o valor. Isso é estar preparado para a fornalha. Sua fé crê no Deus que muda as circunstâncias? Sua fé crê no Deus que muda você? Quantas pessoas que a gente atende, as pessoas, eu não tenho mais jeito. Isso daqui não tem mais jeito. Esse pecado que eu cometi não tem mais jeito na minha vida. Quem falou? Tem. O diabo fala isso pra gente. Que a gente não consegue mudar, que eu nasci assim, que eu vou morrer assim, que, pau que nasce torto morre torto. Não, isso é mentira de Satanás. Deus faz as mudanças. Deus mudou Pedro. Por quê? Porque Pedro escolheu mudar. Pedro escolheu mudar. Judas não quis mudar. Judas só ficou no remorso. Se ele quisesse mudar, ele ia procurar Jesus, ia pedir perdão para Jesus. Jesus ia perdoar ele. Mas Judas não escolheu esse caminho. Pedro escolheu esse caminho. Vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 23. Jesus aqui ele fala aos fariseus e tem alguns pontos importantes para a gente refletir na nossa vida. E se Jesus falou criticando os fariseus, é para que a gente não seja como eles. Como é que Jesus compara aqui os fariseus como hipócritas, como aqueles que falam e não fazem, né? Verso 1 de Mateus capítulo 23 fala assim: Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Qual é a cadeira de Moisés? Lá da sinagoga, das leis. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Se eu estiver pregando aqui e não praticar aquilo que eu estou pregando, eu sou como um fariseu, um hipócrita. Agora pensa, irmãos, nas coisas que a gente fala e não vive. A gente tem que pensar sobre isso. O que eu falo, mas eu não vivo? Onde eu falo e não vivo é que não houve arrependimento.
Não houve mudança de atitude. O que a gente precisa é mudar essa atitude. Olha só que Jesus fala no verso 7. No verso 7, ele fala assim: gostam de cumprimentar nas praças e serem chamados de Rabi, Rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de Rabi, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Está falando da vaidade, está falando do orgulho, está falando dos primeiros lugares, está falando dos destaques, está falando da prepotência, está falando do saber tudo. Você pode saber tudo. Lembra que a gente falou no sábado, né, ontem, né? Sobre conhecimento e revelação? Você pode ter muito conhecimento, mas você precisa da revelação. A revelação é que muda o nosso coração, porque a revelação vem do Espírito Santo de Deus. A revelação, ela faz com que a gente caia em si e fala: Deus, eu estou errado nisso. Deus, eu preciso mudar nisso. Me ajuda a mudar, a ser uma pessoa diferente. Os fariseus, os escribas e fariseus, eles entendiam de toda a lei, só que eles não executavam a lei. Então Jesus fala: obedece o que eles ensinam, mas não faça o que eles fazem. Porque eles não faziam, eles não mudavam. Irmãos, muitas vezes nós estamos também dessa forma. Falando e não mudando. Por que a gente não muda? Por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos querendo justificar a nossa falta de atitude em cima do que os outros vão falar. Não conseguimos mudar porque valorizamos muito mais a opinião das outras pessoas do que a opinião de Deus. Nós não focamos naquilo que Deus quer fazer na nossa vida e realmente obedecer. Não, vai ser uma reviravolta, mas eu vou o quê? Mudar a atitude. E mudar a atitude é você falar assim: bom, vou levantar às 5 horas agora. Vamos supor, né? Você mudou o ritmo da sua vida. Então você dorme... Cláudia... Mudou o ritmo da sua vida, irmã Cláudia, pastora Cláudia. Mudou o ritmo da sua vida. Então agora tem que levantar mais cedo. Tem que dormir mais cedo. Como é que você faz isso? Assim, Deus vai mudar. Não é assim. Se você não tomar uma atitude, pegar o teu celular e colocar o despertador mais cedo, colocar o despertador para dormir mais cedo, você não vai mudar. Não vai. Não há milagre que vai mudar. O único milagre é você se converter, mudar o teu coração, quebrar o teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância e falar assim: eu não consigo se não tiver o abençoado do celular com o despertador. É você reconhecer tua natureza e forçar ela para mudar. Aí devagarzinho vai mudando. Porque nós somos fisiológicos, irmãos. Nós somos fisiológicos. Aí vai mudando, pronto. Passou 3 meses, 6 meses, você às vezes nem vai precisar mais do despertador. Bateu lá o horário para dormir, você já está dormindo. Né? Isso é mudança de atitude. Então, a gente aprende muita coisa da palavra de Deus. Mas o que a gente tem colocado em prática é mudar a atitude. Porque senão nós vamos estar como os fariseus. Aí quando as pessoas começam a ver dentro de nós as mudanças de atitudes, você não precisa justificar mais nada.
Porque você já está justificado dentro da mudança de atitude. As pessoas vão ver as suas mudanças e elas não vão mais te criticar. Porque as pessoas nos criticam, porque a gente fala que vai mudar e a gente não muda. Não é verdade? Aí a gente perde o quê? Credibilidade. Quando a gente perde a credibilidade como crentes em Cristo Jesus, Deus não é glorificado. Quem toma o lugar da adoração? Satanás. Agora, quando a gente muda, quem que toma o lugar? É Deus. Satanás quer roubar a nossa adoração a Deus dessa forma. Quando a gente não muda as atitudes que nós devemos mudar. Ele toma o lugar. E às vezes a gente vai levando a vida assim, desse jeito. Vai, leva aqui, leva aqui, leva aqui. Não precisa tanto, não é bem assim. Às vezes a gente nem pensa, né, em mudar. A gente nem avalia o que a gente tem que mudar. Porque a correria do dia é tão grande que você não para assim, cara, o que eu preciso mudar na minha vida? Dentro do que eu já aprendi, dentro do que eu estou aprendendo, o que eu preciso mudar? Gente, a gente tem que parar e pensar nisso. Que eu preciso mudar e eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Às vezes você vai ter que anotar. Você vai ter que forçar a sua natureza para essa mudança. Quando você muda, Deus é glorificado. Satanás não vai roubar mais a tua adoração a Ele. Amém? Amém. Muitas vezes nós queremos ser o centro. Os fariseus queriam ser o centro das atenções. Então, presta atenção nisso, você tem duas decisões. Quando a gente não muda a nossa atitude, você é o centro das atenções de forma negativa. Porque você não vai dar o bom testemunho. Você vira até chacota, né, dos outros. Falou de novo que ia mudar. Falou de novo que ia fazer isso. Não é verdade? Agora, quando você muda a atitude, você é o centro das atenções. Falou que ia mudar e mudou. Olha só, falou que ia fazer isso. Cara, aconteceu mesmo. Então aqui, Deus não era glorificado. Aqui, Deus é glorificado. Aí a gente começa a ser o quê? Referência. Se tornar essa referência é mudar as nossas atitudes. Porque senão a gente vai estar igual os escribas e fariseus. Fala que é crente, fala que prega a palavra, fala que vai na igreja, fala que estuda a palavra, mas não muda a atitude. Estão entendendo, irmãos? Nós estamos vivendo uma geração acostumada a levar a vida do jeito que ela é, sem se importar em mudanças. Se a gente viver uma vida sem se importar por mudanças, nós não vamos glorificar a Deus, porque o tempo está mudando, as coisas estão se afunilando, e cada vez nós precisamos estar mais ligados em Deus. E a vida nossa, lembra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que fala assim, que nós devemos andar em santidade, corpo, alma e espírito, até a volta de Jesus Cristo. E o que é a santificação? A santificação são essas mudanças de atitude. Agora, nós como crentes, nós como evangélicos, conhecedores da palavra, se nós estagnarmos, nós estamos dizendo, eu já estou santo, eu não preciso de mais nada. Quem é isso? Quem é isso? Quando Satanás ele tentou Eva no jardim, o que ele jogou para Eva foi dizer, você não gostaria de ser como Deus? E o que Deus é? Cheio de conhecimento e santidade. Então, quando nós estagnamos e falamos que não precisamos mudar, nós estamos dizendo, eu não preciso mais mudar, eu já cheguei no pleno. Agora, quando a gente fala,
vou mais fundo, vou mudar mais, vou mudar mais. Nós estamos caminhando cada vez mais para a santificação. E essa é a mudança de atitude. Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram o que eles adoraram. A vida toda eles adoravam a Deus. Quando eles entraram na fornalha, eles continuaram a adorar a Deus. Quando nós enfrentamos os problemas, adore a Deus. Não deixe Satanás roubar a adoração a Deus. Eles não olharam as circunstâncias, eles creram em quem muda a circunstância. Eles não falaram, eu vou mudar essa circunstância. Eles creram que Deus podia mudar essa circunstância. Para que Deus fosse adorado em todo Israel. Qual era o propósito de Deus colocar eles três nessa fornalha? Para que Deus fosse adorado em toda a Babilônia. Para que a religião judaica tivesse o quê? Liberdade de adoração na Babilônia. Babilônia não era tomada lá pelos ídolos de Nabucodonosor? Pelas coisas de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor valorizava? O ouro, a prata, a idolatria, as consagrações lá que ele fazia. Lá no capítulo 1 a gente viu que Daniel se posicionou junto com eles, né? Falou, nós não vamos comer essas iguarias aí de Nabucodonosor. Por quê? Porque eram consagradas a ídolos, eram animais com sangue. O judeu ele não come as coisas com sangue, são esgotados. Eles foram fiéis a Deus, para que Deus fosse adorado em toda a Babilônia. Irmãos, fique atento. Fique atento no que você não está mudando a tua atitude. Sabe, quando a gente fala assim, eu vou mudar a minha atitude, a gente vai ter que nos disciplinar. Amém? Amém. Será que a sua adoração está mudando a circunstância ao seu redor? Vai depender da mudança de atitude. Amém? Amém. Vamos nos colocar em pés, vamos orar e agradecer a Deus pela sua palavra. Nós vamos também participar da ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, né? Texto bem conhecido.